Glória a Deus pela sua vida. Shalom, família da internet. Que delícia saber que vocês estão aí conosco. E eu tenho certeza que a mesma unção que está aqui estará aí. O que acontecer aqui, aí pode acontecer coisas maiores. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero ler Evangelho de João, capítulo 14, no versos 14, 13 e 14. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim, versículo 12, aliás, 12, 13, 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda, pois estou indo para o Pai, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Glória a Deus. Amados, a nossa busca sempre é pelo melhor de Deus, não é verdade? A gente sabe que Deus sempre tem o melhor. A gente nunca faz previsão para o pior, a gente nunca faz previsão para pouco. Por quê? Porque nós sempre buscamos o melhor, porque Deus, Ele sempre tem o melhor. Mas é interessante, gente, que a gente tem que entender Deus também. Eu estou esperando o melhor. O que Deus está esperando? Deus está buscando um povo zeloso, que produza boas obras. Deus está procurando um povo com uma vida cheia do Espírito Santo, um povo que permita que o Espírito Santo os governe, que permitam ser guiados pelo Espírito Santo. Eu estou esperando as melhores coisas de Deus, mas Deus também está esperando as melhores coisas de mim. E é muito interessante, gente, que a Bíblia está cheia de histórias de homens e de mulheres que eles batalharam no caminho ali do progresso espiritual. Homens e mulheres que pediram para Deus coisas, mas esses homens, essas mulheres tiveram que percorrer um caminho espiritual para ter um progresso. Essas pessoas que nós encontramos na Bíblia pagaram o preço. A gente olha, muitas vezes, a gente vê as pessoas, e as pessoas muitas vezes não sabem quanto custou o sucesso da pessoa. Não é verdade, gente? Às vezes as pessoas acham que todo mundo recebeu herança. Eu não sei que diacho de pensamento é esse, porque quem deixou herança é muito pouco. Não é verdade, gente? Eu, quando era pequeno, eu falava para minha mãe assim: nossa, nossos parentes eram muito preguiçosos, porque quando vieram no mundo, por que não cercaram as fazendas aí, né? Só nós que não tem nada. É verdade, gente. Muitas pessoas não pensam que as pessoas começaram do zero, que as pessoas começaram do nada, que as pessoas trabalharam, que as pessoas lutaram. Muitas vezes as pessoas veem as pessoas bem, mas não sabem quanto que a pessoa paga o preço. E na Bíblia nós encontramos muitas pessoas que pagaram o preço para o poder, para chegar no poder, para ter o poder, para usar o poder.
E nós olhamos, a gente não pode entender, amados irmãos, que Deus vai descer do céu e uma pessoa que nunca orou, que nunca consagrou, que nunca leu a Bíblia, vai cair um raio na cabeça dela e vai entrar tudo isso e ela vai sair poderosa. Não. A gente vai ficar poderoso a partir do momento que a gente começa a parecer com Jesus e fazer as obras que Jesus faz. E eu quero dizer para você, não é da noite para o dia. É preciso gastar tempo. A gente olha no passado, os casais envelheciam juntos, que no fim da vida eles ficaram até parecidos um com o outro. Por quê, gente? Porque um olhava para o outro, queria parecer com o outro, queria fazer igual ao outro, queria agir igual ao outro. Nós precisamos entender que nesta caminhada, a nossa luta tem que ser para ser parecido com Jesus. Sabe, a gente tem que entender que a gente foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas a parte que Deus fez, que nós somos semelhantes a Deus, é exatamente isso que Jesus falou. Adão tirou o teu poder e eu te dou o poder de volta. Ele disse assim, o primeiro Adão veio da terra, o segundo Adão veio do céu. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você, por isso que Jesus soprou o Espírito Santo. Nós recebemos o sopro do Adão, mas agora nós recebemos um sopro maior. E esse sopro maior dá o direito da gente ser igual àquele que soprou sobre nós. Sabe? E a gente encontra pessoas que viveram de forma plena, apaixonadas, viveram uma vida abundante. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu chamo muito de década da última colheita, porque eu acredito que nós estamos caminhando para o fim. Sandro, não tem como a gente não pensar no fim, não é verdade, gente? A gente olha, quando a gente vê a Belinha aqui, pensar que a Belinha, outro dia mesmo, era uma Belinha, né? Tão pequenininha. Quando eu vejo o Isaac, né? O Isaac é o que a gente mais olha e acompanha, né? Eu olho e falo assim, ele já é um mocinho. E eu falo assim, e a igreja está se tornando igual. A igreja vai crescendo, vai amadurecendo, vai tomando forma, né? Deixa de ser menino, né? E eu louvo Deus pelo 13º ano nosso que se aproxima. Sabe, quando a gente pensa nesta hora, gente, eu acho que é a hora que Deus vai mais precisar de nós. É a hora que Deus vai precisar da gente estar disponível e da gente acreditar. Nós vivemos numa era que eu acho assim que a gente viveu numa zona de conforto tão boa. A gente viveu um evangelho tão puro. A gente viveu um tempo de intercessão, de adoração. Pode ver, gente, nós passamos várias etapas de intercessão, de adoração, de palavra, de unção. Nós vivemos ciclos. E esses ciclos foram muito marcantes da nossa vida. Mas Deus agora vai nos levar além do que a gente experimentou. Deus precisa de pessoas que acreditem nisso. Para acreditar nisso, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é uma coisa: que as coisas não vão acontecer na mesma hora. Basta a gente pensar assim, ó. Jesus estava lá, curou esse, curou aquele outro, curou aquele outro, curou aquele outro e curou aquele outro. Todo mundo curado. E o cego vai lá para ser curado. E Jesus não cura o cego. Jesus pega o cego e leva o cego lá fora da cidade.
Gente, andar no sobrenatural é ser igual esse cego. Fez muita coisa na vida da pessoa, mas eu vou andar com Jesus como aquele cego andou. E quando ele andou com Jesus, quando ele não enxergava, quando ele não sabia, quando ele não imaginava o que ia acontecer, lá fora, depois de ter andado com Jesus, o milagre aconteceu. Por isso nós precisamos nesse momento andar com Jesus, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não sinta, eu preciso andar com Jesus até que os meus olhos sejam abertos. Sabe, eu tenho que entender, amados irmãos, que eu tenho que entender que eu posso não estar sentindo nada, pode não acontecer nada, parece que Deus sumiu, mas gente, eu garanto uma coisa, Jesus está no ambiente. Preste atenção na palavra, não seja roubado. Mesmo que pareça, você tem que acreditar, Deus está no ambiente. E eu quero dizer para você que Ele não abandona. Posso não ver, posso não sentir, mas Amanda, eu tenho certeza que Ele está no ambiente. Isso é segurança para nós. Então, amados, nós precisamos entender que Deus, nesse momento, precisa de homens e mulheres que produzam ou que façam as obras maiores. Tipo assim, mover a montanha. Quando a gente fala montanha, amados irmãos, por favor, gente, a palavra é no altar, eu estou pregando. Quando nós entendemos mover montanha, a gente só vê montanha de terra, mas montanha de enfermidade, montanha de sofrimento, montanha que estão na nossa frente, e muitas vezes a gente não pensa, mas quantas montanhas você já removeu? Quantas montanhas foram tiradas? Porque montanha, gente, é uma coisa grande que está na nossa frente, que não consigo atravessar, não consigo passar, e para eu passar eu sofro, eu gasto tempo, eu me canso, e Jesus removeu da sua vida, da minha vida, várias montanhas já foram removidas, mas eu acredito, amados, que montanhas maiores ainda estão para ser removidas, e Deus conta com você. Sabe, quando eu falo obras maiores, eu falo do desejo de Deus de nos ensinar a beber águas profundas. Sabe, esse desejo de Deus de nos ensinar a beber águas profundas do seu reino, do seu poder espiritual. E Ele vai levantar, gente, outros homens, outras mulheres, sabe, com esse destino espiritual, com esse destino e esse poder sobrenatural. Deus quer que você se torne especialista em fazer o impossível. Gente, se a gente pensar nisso, Deus está trabalhando em você. E eu sei que às vezes, quando o Valmir pega um menino lá para ensinar o serviço, os meninos, no instantinho, caem fora. Por quê, gente? Porque não quer disciplina, não quer ser ensinado, acha que já sabe, não tem meta, não entende, não vê a obra pronta e onde começou a obra. Ser ensinado não é fácil. E Deus, amados irmãos, Deus está
te tornando um especialista em fazer o impossível, o que é impossível para nós. Mas eu te chamo a atenção aqui para a palavra impossível. O que é impossível? É uma coisa que não está na lista de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: impossível é uma coisa que não está no vocabulário de Deus. Uau! Uma coisa que não está no vocabulário de Deus. Ir para um novo nível, gente, custa. Mas ir para um novo nível é o que faz a diferença. Sabe? Deus quer nos erguer a um novo nível. Gente, pensa bem, Ele está disposto a pegar todo o nosso peso de incredulidade, de dúvida, de medo, de incerteza. Ele está falando assim: eu te ergo com todo esse peso, com toda essa carga, eu posso te erguer e posso te levar para um novo nível. E a gente pensa, amados irmãos, em ir sozinho para um novo nível. Assim que tudo resolver, assim que tudo der certo, lindinho, deixa Deus te erguer, vá com toda essa carga, vá com todo esse peso, mas vá, porque aí é que faz a diferença. Sabe, a gente tem que entender que Deus quer nos levar a uma dimensão espiritual nova. E a primeira coisa que Deus te dá poder hoje à noite é para conquistar você mesmo. Diga assim: Deus me dá poder para eu conquistar a mim mesmo. Como assim? Deus vai te ensinar a lidar com os teus conflitos, a lidar com os teus desejos, a lutar contra os teus temores que estão dentro de você. Deus te ensinará a ter vitória. Vitória sobre o quê? A tua preocupação. Gente, nós gastamos muito tempo com a preocupação. A preocupação consome muito tempo da nossa vida. E é como essa falta de vitória sobre a preocupação, ela come muito tempo da nossa vida. Nós queimamos muito aqui a pestana com essas preocupações. Mas hoje Deus está falando, Ele vai te ensinar você conquistar você mesmo e botar as tuas preocupações debaixo do teu pé. Deus quer que você vença sem problemas. E Ele vai fazer isso como? Através da palavra. Gente, precisa entender isso, gente. Deus quer fazer através da palavra e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós falamos ser guiados pelo Espírito Santo, gente, muitas vezes o Espírito Santo vem nos guiar, mas a gente não se deixa guiar pelo Espírito Santo. O que nós acabamos de falar aqui, a preocupação faz a gente não ouvir o Espírito Santo. A preocupação se torna maior do que a voz do Espírito Santo. E a gente não consegue ser guiado. Ser guiado pelo Espírito Santo, tem hora que fazer umas coisas loucas. Eu amo quando a gente cantava lá atrás: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, muita gente talvez não vá crer. Mas aí fala: o que eu senti com o toque da fé, e até com os olhos da alma eu vi. Isso tinha que ser cantado agora, isso tinha que ser uma música para esta geração. Mas lá atrás, Deus já mostrava o futuro, Deus já mostrava hoje, Deus já mostrava agora. Essa necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe? E a gente tem
que se render a Ele. Porque só as pessoas que se rendem, que se dobram, gente, vão conhecer o sabor da vitória. Tem muita gente que não experimentou o sabor da vitória porque não soube ser guiado, não soube ser dobrado. A gente olha, quando começa a dar aula na faculdade, quantos formou na tua turma, Ellen? E quantos eram no começo? 50, sobrou 20. Quando eu fiz o primeiro ano de psicologia, de 50 sobrou 10. Gente, se a gente parar e pensar, por quê? Porque as pessoas não se dobraram, não pagaram o preço. Pergunta para ele, quantas vezes que ela se humilhou de ir com fome, quantas vezes ela se humilhou de colega precisar pagar a mensalidade que ela não tinha, quantas vezes pagaram um lanche para ela comer, mas gente, ela não se dobrou diante da vergonha, ela não se dobrou que ela não tinha condição, e muita gente que tinha muito dinheiro, que podia pagar, não formou, por quê? Porque não se dobrou, ela não se rendeu, mesmo estando nessas necessidades, mas gente, ela não se dobrou. E nós encontramos muitos homens e mulheres de Deus que poderiam ter um ministério lindíssimo, mas não tiveram, gente. Sabe? E eu quero dizer para você, o que eu estou falando, gente, é da tua luta, é da minha luta para encontrar o melhor de Deus. Eu não posso simplesmente caminhar com Deus sem esperar nada. Eu não posso caminhar com Deus só para ficar vivo. Eu não posso caminhar com Deus só para ir para o céu. Gente, quando a Bíblia fala de galardões, de palmas, de coroas, gente, ele está falando que não é só ser salvo. Pensa lá no céu, receber o meu galardão, Claudinho. Não é verdade? Diga comigo, quando eu chegar no céu, eu quero receber o meu galardão. Agora pensa, gente, se a pessoa viver a vida inteira e não pensar que tem um prêmio, Paulo chama prêmio. Eu acho que para incentivar as pessoas, ele trocou a palavra de galardão para prêmio, Dinho. Para as pessoas se interessarem, porque a gente interessa por prêmio. Galardão a gente não entende muito, mas prêmio a gente sabe. Recebeu um prêmio lá no serviço, recebeu 10 salários de prêmio lá na... Recebe aí. Gente, vocês estão vendo? A gente precisa entender, amados irmãos. Mas para isso, a gente precisa oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Romanos 12, 1 fala isso, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu amo, gente, porque a gente olha um cordeirinho, está chegando aí na Páscoa, né, Dani? Nós vamos fazer cordeirinho, porque nossa Páscoa é do cordeiro. Que lindo que é o cordeirinho. Mas para fazer parte do tabernáculo, o cordeirinho precisava dar a pele. E para tirar a pele do cordeirinho, o cordeirinho tinha que morrer. Porque não tira a pele do cordeirinho vivo. Apresentar o corpo em sacrifício vivo é quando vem a dor a gente resiste, quando vem o problema a gente resiste, quando vem o problema a gente resiste. É quando, amados irmãos, nós apresentamos o corpo como sacrifício vivo. A gente lê o livro dos heróis da fé ali,
Tem um livro chamado Alan Popov, é um livro de um sofrimento, o homem que veio do céu. Gente, a hora que eu li que até as orelhas do homem perdeu a cartilagem, de tão desidratado que o homem ficou. A gente olha, amados irmãos, o pessoal na China enfiando bambu, ferpa de bambu debaixo da unha, assim, até me arrepia, gente. E eles se sentem como sacrifício vivo. Nós precisamos, para experimentar o que nós estamos falando, pela palavra, a gente precisa entender que enquanto a igreja não fizer isso, não tem mais nada para ser feito. Tem uma moça cantando aí, está uma polêmica lascada, porque ela fala assim: cantamos para nós mesmos, oramos para nós mesmos, o dízimo vale mais do que a alma. É bem polêmico, só que é verdade. Eu concordo totalmente com aquela moça com que ela está cantando, e ela não está errada não, ela está levantando numa geração que precisa ouvir essa verdade mesmo. Por quê, gente? Porque a igreja não quer ser sacrifício vivo. A igreja quer cantar o que está na moda. A igreja quer fazer o que está na moda. Mas, gente, o que está na moda no céu ainda é joelho no chão, jejum e oração. Para vencer a tribulação não tem outra coisa melhor. Então, a gente precisa pensar dessa maneira, gente. Enquanto nós não entendermos que a gente precisa apresentar como sacrifício vivo. Um médico me chamou um dia lá na UTI do hospital. Tinha um filho de um casal da igreja, estava na UTI. Ele era tão simples, Letícia, o casal, que o médico me chamou na hora que eu estava almoçando. E eu falei: olha, fiz visita no hospital, mas não quebrei uma regra, não fiz nada, sem ser chamado pelo diretor do hospital, né? Subi lá, falei: não, o que aconteceu? Ele disse assim: não, pastor, não aconteceu nada. Eu estou com um rapaz aqui na UTI, quero que o senhor vá lá com o doutor, o médico vai entender, porque eu preciso que o senhor explique para os pais dele. Esse moço criou um mecanismo que todas as vezes, Luana, que ele não pode resolver, ele desmaia. E fica igual quem está entubado na UTI. E já fazia 3 dias que ele estava na UTI, sem nada. E o médico disse: eu quero que o senhor explique isso para o pai deles. E ele disse assim: preste atenção. Ele está nesse estado aqui na UTI, já tem 5 dias. Eu vou dar uma injeção de água destilada gelada. Porque só água destilada o senhor ia gritar aqui. Gelada piorou ainda. Eu vou dar uma injeção de água destilada gelada nele, e ele vai achar que ele foi medicado, e ele vai ficar bom agora, e eu quero que o senhor leve ele embora e fale para o pai dele, com a mãe dele, o que está acontecendo. Gente, se ele tivesse morto, ia ter resposta, Solange? Não é verdade, gente. Fala mal do defunto para ver se ele reclama. Só se for a sogra, né? Gente, bate no defunto, belisca o defunto. Olha, eu tenho tanta dó dos defuntos, gente. O que eles fazem? Os objetos de valor do defunto. Ah, pode jogar essa porcaria fora. Minha mãe guardou esses 30 anos, isso aí não vale nada. Pode jogar fora. Estou mentindo, Lília? Não. Eles não dão valor em nada. E o defunto vai falar assim: não pode não, das minhas bisavós isso aí, não vale nada, mas tem história, é sentimental. Não, vai tudo.
Quando nós falamos de sacrifício vivo, nós estamos falando exatamente isso. E tem hora que para Deus mostrar para nós que nós somos sacrifício vivo, vai ter que doer, vai ter que acordar, vai acontecer alguma coisa. E eu não posso, gente, pensar em outra opção. Se a gente pensar no Evangelho, todo mundo já teve uma perda. Não é verdade, gente? Todo mundo já teve uma perda no Evangelho. Uns mais, outros menos, mas sempre houve uma perda. Mas se a gente parar, e se a gente pensar aqui agora, isso faz parte do sacrifício vivo. Quando a gente vê Abraão estava assim, ó. Coitado do Davi, o dele tá só assim, ó. Só para baixo. Mas o Davi foi um sacrifício vivo. Não é verdade? Outro dia eu falei para a pessoa, lindinho, estuda a Bíblia, entre o pasto e o trono tem, ó, vai descer, depois chega no trono. Do trono não vai para cima não, meu amor. Você pensa no trono, só ir para cima. Você tem que ir para baixo primeiro. Davi foi para baixo, depois ele ascendeu ao trono. Sabe, a gente precisa entender, gente, que consagração é o nosso serviço racional a Deus. Não dá para fazer. Romanos 8:2 fala exatamente isso. Olha como a carta aos Romanos, como que fala no capítulo... Vamos lá. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da morte e do pecado. Gente, o que a carta aqui está dizendo, que a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da morte e do pecado. Eu tenho que fazer uma leitura aqui deste texto. De que maneira? Aqui fala que separou, livrou da morte e do pecado. Então, eu acredito, gente, que esse é um tempo que nós vamos precisar ficar sós com Deus. Por que nós vamos ter que ficar um tempo a sós com Deus? Para confessar. Às vezes a gente precisa confessar para Deus. Às vezes a gente não admite as coisas. Mas, gente, quem já não teve frio aqui espiritualmente? Todo mundo. Eu acredito, gente, que a gente vai ter que achar uma maneira nova de se entregar para Jesus. Todo mundo já entregou, todo mundo já aceitou Jesus, todo mundo tem um nome escrito no livro da vida, aleluia. Mas eu creio que quanto maior a nossa entrega, sabe, se a gente parar e pensar, João na ilha de Pátimos, eu penso até que ele pensou assim, puxa, como é que pode? Foi crucificado de cabeça para baixo, esse morreu de um jeito, esse morreu do outro, porque ele ficou sabendo todas as mortes. E ele falou assim, não era melhor eu ter morrido? Vim aqui para essa ilha de pedra sem nada, vim aqui para passar fome, vim aqui por maus tratos, vim aqui por humilhação. Por que eu não morri antes?
Mas, gente, se a gente parar e pensar, a entrega dele foi tão grande, mas tão grande, que eu fico admirado quando eu leio ali no Apocalipse que fala assim, que ele viu uma porta aberta, e ouviu uma voz de trovão, de estrondo, dizendo para ele assim: sobe aqui. Pedro não viu essa porta aberta, Pedro não subiu lá. Gente, os outros não subiram. A entrega levou esse a algo sobrenatural, a viver coisas maiores do que todos os apóstolos viveram, ao ponto de escrever o livro do Apocalipse. Quando eu falo assim, que nós vamos descobrir uma nova maneira de entrega, é exatamente isso que eu estou falando. Às vezes eu acho que já sofri muito, às vezes eu acho que as coisas já deu muito errado para o meu lado. A gente tira um monte de conclusão, mas hoje eu quero tirar uma conclusão nova. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Jesus? Não é verdade, gente? Todo mundo aqui pode melhorar o relacionamento com Jesus. Ah, eu tenho um bom relacionamento. Eu também. Mas pode ficar melhor. Não é verdade? Pode ficar melhor. Todo mundo pode subir de relacionamento com Deus. E eu creio que esse é o tempo, gente, que a gente precisa entender isso. Sabe? E entender que este é o poder que te levará a viver, gente, o sobrenatural de que nós estamos falando. E a gente tem que entender, amados irmãos, que quando eu comecei falando, a nossa busca pelo melhor de Deus, aqui o que eu estou falando, amados irmãos, envolve abordar tudo isso, e envolve seguir com Jesus. Como eu falei, por que ele não curou o cego? Gente, que privilégio, os outros foram curados, mas ninguém andou com Jesus. O cego, além de ser curado, ele ainda falou assim: eu andei com Jesus, você acredita? E ele saiu, não entendi, saiu comigo lá fora da cidade. Mesmo que ele não enxergava, mesmo que ele não sabia para onde estava indo, mas ele ficou com Jesus. Ele andou com Jesus até quando ele não entendeu, até quando ele não via, até quando ele não sentia. Mas a mudança, Edson, quando ele enxergou, ele viu, falou assim: puxa vida, ele me guiou. Porque Jesus não falou para o cego, vai, e o cego foi com a varinha assim, não. Eu acredito que Jesus, Karina, deu a mão para o cego. Eu acredito que Jesus pegou ele para levar ele lá fora. Então quero dizer para você, o que eu estou falando hoje é esse andar com Jesus, até mesmo quando eu não entendo, até mesmo quando eu acho que não aconteceu o que eu queria. Porque o nosso problema é que andar com Jesus para nós é se Jesus fazer o que eu quero. Todo mundo tem problema. Se as coisas não dão certo, Jesus paga o pato. Igualzinho a Nelby fala. A igreja entre crise, corta missões. Então, a gente tem que entender isso, amados. Falei para o Cris ontem, acho que ontem ou anteontem. Tem duas maneiras. Ele escolheu cair para cima. Ele poderia, com a perda da mãe, ter ficado lá fechado, chorando, não querer ver ninguém. Falou: não, eu fui um bom filho, ela foi uma boa mãe, combateu o bom combate, completou a carreira. E ele falou assim: não, eu não tenho por que ficar para baixo. Eu vim, toquei e estou aqui na igreja, e eu sei que a minha identidade. O que ele estava falando? Eu sou um sacrifício vivo. Mesmo no momento de perda, eu vou servir o meu Deus. Eu vou estar com a cabeça erguida. Eu não vou
transparecer nada, a não ser o Senhor Jesus, porque a gente não pode ver outra coisa na pessoa que teve uma perda e logo em seguida está adorando. Sabe, a gente precisa entender isso, que envolve seguir Jesus, envolve permanecer na videira verdadeira até dar fruto. E eu amo, gente, quando vai cortar a figueira, Jesus falou, o cara falou, não corta não, deixa a gente adubar aí, deixa a gente... Gente, Jesus esperou tudo isso. Por quê? Na esperança de dar fruto. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tem hora que a gente olha para as pessoas e as pessoas parecem que estão toda florida, toda cheia de frutos. Mas, amados, outro dia eu fui na feira, tinha um cacho de lixia, coisa mais linda, deu 1 quilo. Não deu 2 dias, não consegui comer tudo, apodreceu a maior parte. Mas se elas estivessem ligadas lá no pé, poderia comer até 2 semanas. Tem muitas pessoas que a gente olha a vida delas, está linda agora, meu amigo, mas já já vai feder. Eu prefiro ser um brotinho, Marise, na videira verdadeira, do que ser um cacho de uva que está sendo vendido lá no mercadinho. Mas às vezes a gente olha e a gente pensa nessas coisas. Mas eu tenho que entender, amados irmãos, exatamente isso. O que eu estou falando de obras maiores, de a busca pelo melhor de Deus, é ficar lá até produzir fruto. Meu cunhado estava com um pé de pera lá, queria cortar um monte de vez. A minha irmã, não, deixa aí, a árvore é bonita, não sei o que lá. Agora, ele está feliz porque ela deu fruto. Podia ter sido cortado. A gente tem que entender que não se produz fruto fora de tempo. Os frutos são no tempo. Então, amados, a gente tem que entender exatamente isso. Sabe? A gente precisa entender que nós precisamos nos comprometer a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Sabe? Era uma polêmica tão grande antigamente que a pessoa falava assim: se não foi batizado com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Não, gente. Batismo no Espírito Santo é o derramar. Ter o Espírito Santo é uma coisa, derramar é outra coisa. Então, a gente precisa entender, amados irmãos, a viver cheio do Espírito Santo. O que é viver cheio do Espírito Santo? É não deixar ele embora. É não deixar ele apagar. É não deixar ele esquecido. Gente, às vezes a pessoa passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, não fala em línguas. Foi batizado no Espírito Santo, recebeu o poder, recebeu a ferramenta, mas a pessoa tem preguiça. Acha desnecessário. As línguas foram dadas para ser faladas.
A Bíblia fala que o Espírito Santo geme por nós quando nós não sabemos orar. Tem hora que eu estou orando, falo, Espírito Santo, agora você podia gemer aí, porque minha parte chegou, meu vocabulário, eu não tenho mais o que falar. Mas eu tenho coragem. Por que eu tenho coragem, pastora Dani? Exatamente porque eu sei que essa é a função dele. É o momento de eu falar assim, não. E eu posso ter, mas eu posso ser cheio. E eu não quero só ter, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu achei interessante que a sogra do David Yong-Shu, ela era uma profeta, uma mulher de Deus. E um dia ela falou para ele assim: genro, você é um homem cheio do Espírito Santo. Você é um homem que tem uma comunhão com o Espírito Santo tão profunda. Por que você gasta tempo com o Espírito Santo? Você ama o Espírito Santo. Você faz questão da presença dele. Ele disse, então, você precisa entender que não é só dar o dinheiro para sua esposa, ou levar ela até o local. Ela disse para ele assim, trate a sua mulher como você trata o Espírito Santo. Vá na loja com ela, você não gosta, mas vá na loja com ela. Você não gosta, mas vá passear com ela. Você não tem tempo, mas arrume tempo igual você arruma para o Espírito Santo. E eu fiquei apaixonado quando eu li isso no livro. A gente tem tempo para as pessoas, tem tempo para nós mesmos, mas às vezes a gente não tem tempo para o Espírito Santo. De perguntar, o que você quer que eu faça? O que a gente vai fazer junto? Vamos ler a Bíblia? Vamos interceder? Espírito Santo, o que a gente pode fazer junto? Às vezes a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é um poder, ele é uma pessoa. Força, poder, não é diferente. Paulo fala assim, e o Espírito Santo nos impediu para ir para Bitínia. E ele fala assim, e o Espírito Santo disse, passa a Acaia e nos ajuda na Macedônia. Uma força não faz isso. Não é verdade, gente? Uma força não dá. Foram impelidos pelo Espírito Santo. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. É exatamente isso que eu estou falando, amados irmãos. Exatamente isso. E eu quero dizer para você, e no pacote, a cereja aqui do pacote, a cereja aqui do bolo, se tudo isso que eu estou falando acontecer na minha vida, o que é primordial? O toque da última trombeta. Tudo isso me remete a esperar a volta do Senhor Jesus. Tudo isso junto, no final, eu vou estar dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. E tem muita gente que não tem a cereja do bolo, porque não cumpriu a outra parte, não tem nem o bolo. Mas gente, quando Jesus fala, aquele que crê em mim fará obras maiores. Se a gente estudar os milagres ali de Atos, tem muita coisa que foi feito. Tem muita coisa que os discípulos fizeram. Obras maiores. Se a gente olhar no mundo todo, a gente tem notícia no mundo inteiro, de coisas que estão acontecendo, que são coisas sobrenaturais. Um dia eu estava vendo uma igreja, que cai pedras preciosas do céu.
e não tem nada de especial lá. Mas alguém ficou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da presença de Deus, que o sobrenatural aconteceu naquele lugar. Nós olhamos numa cidade chamada Almolonga, na Guatemala. A igreja se reuniu e o povo foi tão cheio do Espírito Santo, a cadeia chama Hall da Honra, porque não tem mais quem prender na cidade. As cenouras ficaram do tamanho aqui do meu braço. As cabeças de repolho ficaram desse tamanho. Pode procurar no YouTube que você acha que eu estou falando. Mas alguma vez Jesus plantou uma horta? Não. Muita gente plantou horta, plantou. Mas, gente, só teve uma que os legumes ficaram desse tamanho. E não tem nada, não tem adubo, não tem segredo, não tem nada. A graça de Deus e o sobrenatural se manifestou e produziu tudo isso. Um casal de pastores, ela mãe solteira, ele divorciado. Nenhuma igreja queria na época que eles fossem membros, porque a religião não permitia. Então eles começaram a ser cheios do Espírito Santo sozinhos na casa deles. E hoje esse casal tocou as nações do mundo como um dos maiores moveres do Espírito Santo que houve na década de 2000 e pouco. Conhecido no mundo inteiro. Vocês estão vendo como que eu estou falando? É muito sério. Ser cheio do Espírito Santo para produzir as obras maiores. Não é só falar, não, Jesus falou que eu vou produzir, então eu vou produzir. Não. Eu não falei que a parte do sobrenatural é ir. É ir que faz a diferença. Mas nós estamos para mais daquele filme que antigamente a gente falava, A Volta dos que não foram. Sabe, eu gostaria hoje, para mim, gente, é um privilégio ter vocês aqui hoje. Para mim, eu não estou ligando se a igreja está lotada ou não está lotada. O que eu estou entendendo, que tem anjos aqui no nosso meio. Eu não estou falando de uma igreja vazia. Eu creio, amados irmãos, que nós estamos num ambiente celestial. E eu creio que nós estamos falando de sobrenatural. E o sobrenatural está presente aqui. Eu estou na maior pique para pregar, porque eu subi aqui, não olhando quantas pessoas eu tenho, olhando a minha responsabilidade de entregar uma palavra que pode mudar a sua vida, e sua vida mudando pode mudar a sua família, pode mudar o seu bairro, o seu local de trabalho, pode mudar a sua faculdade, pode mudar seu bairro, e pode mudar São Paulo, pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Porque Deus não precisa de muito. Um só já é a maioria. Então, amados, eu quero dizer para vocês, a gente precisa dispor horas e persistir. Mas persistir mesmo. A Lília sabe que se deixasse eu cantava todo dia. Até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu.
Gente, é isso que eu estou falando para nós, para mim, para você. É hora da gente acreditar e dizer assim: eu vou experimentar, porque eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou mudar de rumo, eu não vou trocar de alvo, eu vou ficar até tocar o céu. Eu tenho que entender, amados irmãos, que existe tempos de refrigério. Diga comigo: existe tempos de refrigério da presença de Deus. Eu tenho que entender isso, gente, e eu tenho que experimentar esse refrigério. Mas se eu não quiser, eu não vou experimentar nunca. Tem gente que passou a vida inteira só na luta, só na luta, só na luta. Nunca experimentou os tempos de refrigério. Mas ainda dá tempo de mudar de ideia. Ainda dá tempo de falar: Senhor, eu creio que há uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o Senhor ainda vai ungir minha cabeça, falar para o inimigo: olha o meu ungido aqui, ó, o meu escolhido aqui, ó, olha o que eu preparei para ele. Tem que entender isso, amados irmãos. Eu não posso pensar que é só guerra, só guerra, só guerra. Eu tenho que ter em mente que tem um lugar de refrigério, e eu posso provar que tem. O povo estava no deserto, maldizendo, reclamando, fizeram besteira, e eles não precisavam ter feito nada disso, porque lá na frente tinha Elim. Diga a pessoa: existe um Elim te esperando. O que é o Elim? Se eles, amados, tivessem dado tempo para Deus, porque às vezes o problema, Sandra, é que a gente não dá tempo para Deus. A gente quer resolver no nosso tempo. E não tinha água, mas Deus prepara. E eu amo porque Deus trabalha no turno da noite. Você dorme, Deus trabalha. Deus está esperando, trabalhando, criando o dia seguinte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Isso quer dizer, quando eu acordo, Deus já veio no mundo e já recriou o mundo com água limpa, com enxame de peixe, com enxame de grão. Fez a erva produzir, fez os campos produzirem, para que eu tivesse tudo em abundância. Mas se eu não esperar esse tempo de refrigério, eu nunca vou experimentar o que realmente Deus tem para mim. Sabe, eu tenho que entender que quando Atos 1:8, tão falado, tão recitado, tão pregado, tão conhecido, todo mundo sabe: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Samaria, Judeia e até onde? Até os confins da terra. E eu digo para você que a maior necessidade, o que tem de mais urgência no reino de Deus, é exatamente Atos 1:8. Nós que vamos chegar até os confins da terra, porque Samaria e Judeia já passou, Jerusalém, Samaria e Judeia já passou. Chegou a nossa época, chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. É hora de vitória. Então hoje eu quero acordar, eu quero despertar você, que em vez de nós ficarmos enchendo a cabeça de besteira, nós enchemos a cabeça de obras maiores. Vou pedir o pessoal já ir subindo. De obras maiores. Encher a nossa cabeça
de coisas boas. Hoje nós estávamos falando do Eucadânio, o horror que está os preços de supermercado. Mas toda vez que eu vou, Irani, eu falo, aleluia, eu tenho dinheiro para comprar. Deus já me deu dinheiro. Aleluia. Também eu não preciso comprar tudo que tem lá. Deus me deu sabedoria para o que eu tenho que comprar. Sabe, às vezes ali na João Sotomayor tem uma padaria que é uma perdição. Tudo lindo, tudo gostoso, tudo. Quando eu entro lá, eu já me cubro com o sangue de Jesus. Resisto ao diabo. Por quê, gente? Porque eu vou comprar um monte de coisa para eu jogar fora depois lá em casa. Não vai dar tempo de comer. Não vai dar tempo. Então, eu tenho que entender que Deus me deu dinheiro, mas eu tenho que ter sabedoria aqui, que eu vou comprar. Aonde que eu vou gastar o meu dinheiro? Porque muitas vezes, Deus dá o dinheiro, mas a pessoa vai gastar em outra coisa. Não é verdade? Um moço lindo lá, bate na minha porta, de unha feita, sobrancelha feita, e pede dinheiro para comprar leite para a criança. Foi lindo. A hora que você fez a sobrancelha, a hora que você fez as unhas, você não pensou no teu filho? Foi lindo. Não tem unha feita, não tem sobrancelha feita, mas lá em casa tem, a geladeira está cheia porque tem um filho e uma filha. Agora, como é que pode, Marlene, a pessoa lembrar que tem um filho para dar leite, depois que fez a sobrancelha e as unhas? Não, eu tenho um Deus que me dá sabedoria como administrar aquilo que eu tenho. E me dá a sabedoria, gente, de fazer sobrar. Diga comigo, Deus me dá sabedoria de fazer sobrar. Eu não admito só trabalhar a troco de nada. Não, tem que fazer sobrar sim. Que não sobre 1000, mas sobra 100, sobra 10. Se eu guardar 10, 10 de 10 em 10 é 100. Não é verdade? Mas não, outro dia eu falei com a pessoa, ela disse, não, baratinho, custou 2.500, 10 prestação de 250. Falou, abre a cabeça aí, filha. 10 de 250 é 2.500 reais. 250 não é, mas 2.500 é. Fez besteira. Vocês estão vendo, gente? Como Deus já te preparou para viver o impossível? Como Jesus te preparou para as obras maiores? E eu quero fazer um desafio hoje para esse povo lindo de Deus. Para fazer o que Neemias fala, unamo-nos para a obra, porque ela é grande e extensa. E ele fala assim, e nós estamos aqui longe uns dos outros, separados pelos muros. E aí Neemias fala assim, quando você escutar o toque do chofar, esteja com a pedra e a lança na mão. Construa, mas derrote o inimigo. Então eu quero chamar hoje você a atenção, produzir as obras maiores, é construir o reino e ainda pôr o inimigo por terra. Vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória,
Glória a Deus. Coloque-se de pé. Se você puder colocar, coloque-se de pé agora. Feche os seus olhos e diga para Deus: Senhor, me sinto privilegiado de estar aqui hoje. Me sinto privilegiado por ouvir esta palavra. Diga: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu sou um escolhido. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo me conduziu, me chamou. Atravessei ali a enchente, atravessei as dificuldades para chegar aqui. Diga para Deus: Senhor, obrigado porque eu sou um remanescente. Obrigado porque eu sou um levantado, eu sou um chamado para produzir obras maiores. Ore agora para Deus e diga para Deus, assuma a sua identidade. Diga: Senhor, obrigado porque se o Senhor me trouxe aqui, se o Senhor me fez, se o Senhor me deu essa palavra, diga para Deus: Senhor, eu me levanto, eu tomo posição hoje, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Senhor Jesus, neste momento declarando, Senhor Jesus, que nós liberamos o poder da palavra e ela produz exatamente aquilo que ela diz. Senhor, obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor prepara um povo, Jesus. O Senhor prepara uma geração. O Senhor prepara, Senhor Jesus, homens e mulheres que o Senhor está procurando, Deus, Senhor Jesus, para pagarem o preço, Senhor Jesus, para viverem uma paixão, Senhor Jesus, para cumprir o propósito, para viver o destino profético. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos, Senhor, nos empoderar da palavra, Pai. Senhor, nós queremos nos empoderar da palavra hoje à noite. Senhor, nós nos recusamos sair da mesma maneira que nós saímos, que nós chegamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, oh Jesus, que eu vou entrar no novo, que eu vou, Senhor Jesus, entrar nessa busca pelo melhor de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Senhor Jesus, declarando, levantando a nossa mão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor. Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher que o Senhor está procurando. Senhor, em nome de Jesus, eu faço igualzinho o profeta Isaías. Ele ouviu que o Senhor estava procurando e ele levantou e disse: Senhor, eis-me aqui, apesar das minhas falhas, apesar de ser um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de impuros lábios, mas Deus, eu estou aqui, eu me ofereço para ser a pessoa que o Senhor está procurando. Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando todas as pessoas que estão na internet, todos os escolhidos, todos os chamados para obras maiores, Pai. Nós liberamos um poder, nós liberamos uma unção, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos este povo, no nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia.
Glória a Deus. Eu quero orar pelas famílias brasileiras. Sabe, amados, quando Jesus estava no Getsêmani, o que fez ele suar gotas de sangue? E quando ele se dispôs pelo mundo, e ele teve uma visão ali do sofrimento, da luta. E eu fico pensando ali naquele momento, amados, às vezes a gente vai orar, mas pense agora, uma esposa que o marido saiu, ela não sabe nem onde que ele foi, onde que ele está, crianças sem comer. Pense, amados irmãos, numa mãe que acabou de perder um filho lá no tráfico, né? Foi morto. Pense, gente, nós podemos olhar e ver tanta coisa. Quando Jesus estava no Getsêmani, você imagina Jesus olhando ali e vendo o sofrimento do mundo, porque naquele momento sabia por aquele que ele ia morrer. Pensa, amados irmãos, um pai e uma mãe brigando e a criança escondida debaixo da cama escutando horrores, vê um agredir o outro. Jesus viu pessoas matando, pessoas roubando, ele viu todo o sofrimento, por isso que ele suou gotas de sangue ali, pelo sofrimento, pela dor. Às vezes a gente ora, mas gente, a gente pode ser um intercessor, a gente pode pensar num lugar. Letícia pode pensar: Senhor, quantos mil pessoas com problema de vista, Senhor Jesus, e não tem conseguido nada, mas Jesus, o Senhor pode fazer essa pessoa voltar a enxergar agora. Eu creio que aonde não tiver o socorro, o Senhor vai socorrer. Aonde tiver o socorro vai, mas aonde não tiver, a gente pensar, aí ele vai pensar: quantas adolescentes cheias de problema, cheias de luta. Então você pode pensar, quando o Valmir vai falar: Senhor, como é triste um pai de família desempregado. Gente, como deve ser horrível o pai andar o dia inteiro. Há uma canção que fala assim: pediu ao filho antes de sair comprar jornada usado para usar como cobertor, para ver se havia no classificado uma oferta para um trabalhador. E fala assim: chegou ao centro ao pé, não percebeu, na rala sola o pé apareceu, da garantia nada mais se vê, só um coitado. E é para esse coitado que a gente vai orar hoje. Pense agora, alguém em luta, alguém em dificuldade, peça para Deus: Senhor, que o Senhor entre com provisão. Que aquela pessoa que vai morrer hoje, o Senhor deu mais um dia de vida para ela te encontrar, Jesus. Senhor, faz um milagre. Aí no céu tem padaria, põe pão na mesa dessas crianças aí agora. Traz comida pronta aí nessa mesa agora. Meu pai perdeu o serviço dia 23 de dezembro, André. Mandaram ele embora, de uma hora para outra, sem explicar, sem nada. E nós estamos começando na fé. Dia 24 ele começou a trabalhar por mão da igreja. Dia 20 ele saiu de manhã, ele era motorista de caminhão, foi trabalhar na empresa dessa família que tinha na igreja. Dia 24, 8 da noite, a nossa ceia de Natal chegou lá, Valmir. Pensa, é normal, Dinho, um chefe de família perder o serviço dia 23 de dezembro, arrumar um serviço dia 24, e o patrão mandar uma cesta para ter ceia de Natal? Não é, amado. Sabe o que é? A mãe daquele povo era pastora, a mãe daquela família era uma mulher de oração. Quanto que ela devia de orar pelos funcionários da empresa, e meu pai foi incluído, e nós fomos abençoados. Então, quero que nós oremos agora. Pai Celestial, no nome de Jesus, Senhor, nós olhamos para este mundo, Senhor, oh Jesus, olhando para este mundo vil, Jesus, igual o Senhor olhou para as multidões, Senhor, o Senhor falou que elas andavam como ovelhas que não têm pastor, Senhor Jesus, eu olho agora e vejo realmente, Senhor Jesus, milhares, Senhor Jesus,
Jesus, de ovelhas sem pastor, pessoas que não sabem para onde vão. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar para que haja salvação, Senhor. Senhor Jesus, para que nesta noite milhares de brasileiros sejam salvos, milhares de brasileiros se entreguem a Jesus, milhares de brasileiros saiam, Senhor, do império das trevas para o maravilhoso reino da luz. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Jesus, pela salvação de adolescentes, de crianças, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, assim como eu desejo que o meu filho seja um homem de sucesso, um homem de caráter. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, agora por moços e moças que estão, Senhor Jesus, à beira, Senhor Jesus, de um caminho de suicídio, que estão à beira de um caminho, Senhor Jesus, de uma vida promíscua, que estão à beira de um caminho de uma vida sem retorno. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, que na tua infinita misericórdia, no teu infinito amor e no teu poder absoluto, eu oro, Senhor Jesus, eu oro por esperança, Senhor, eu oro por esperança na vida desses jovens e adolescentes. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus, mais e mais migrando para a rua, Senhor, vivendo ali, Senhor Jesus, abaixo, Senhor Jesus, do nível da pobreza. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor Jesus, para que o Deus de milagres, o Deus de todo poder, Senhor Jesus, eu oro por um milagre, portas de trabalho abertas, Senhor, eu oro por cura, eu oro por sinais, eu oro por prodígios, eu oro por maravilhas. Senhor, eu oro por casais, eu oro por maridos em crise, Senhor, oh Senhor Jesus, crise existencial, crise financeira, Senhor, oh Senhor Jesus, crise de identidade. Senhor, eu oro, Senhor, para que levante homens que sejam sacerdotes, que sejam, Senhor Jesus, os provedores, que sejam homens segundo o teu coração. Senhor, nós oramos agora pelas mulheres, Pai. Senhor Jesus, quantas mulheres abandonando a família, Senhor, em busca, Senhor Jesus, de riqueza, em busca de fama, em busca, Senhor Jesus, de prazeres, Senhor Jesus, que no fim deles é morte. Senhor, eu oro, Senhor Jesus, para que haja mudança de caminho, Pai. Eu oro para que esta mulher, Senhor Jesus, possa sentir uma tristeza imensa, Senhor Jesus, por estar abandonando os seus filhos. Senhor, eu oro para que tenha misericórdia, Pai. Senhor Jesus, que essa mãe retroceda, Jesus, na decisão que ela tinha tomado. Pai Celestial, nessa noite nós oramos agora, porque há esperança para a família, porque quem criou a família, quem instituiu a família foi o Senhor. Família, Senhor Jesus, é perfeita. Pai, em nome de Jesus nós oramos para que toda obra do diabo nas famílias sejam desfeitas agora, Pai. Que haja uma unção capaz de despedaçar o jugo nessas famílias agora, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos as famílias brasileiras, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, amém, amém e amém. Diga amém.